Église. Paz, igreja. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus. et puis on lira Éphésiens. Bah oui. Depois vamos ler Efésios. Lisons Matthieu chapitre 2, Vamos ler Mateus capítulo 2. Matthieu chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 28. Mateus 2, 18 até 20. Excusez-moi. Non, c'est Matthieu chapitre 1, excusez-moi. Desculpe-me, é Mateus capítulo 1. Matthieu chapitre 1, verset 18 et verset 20. Mateus 18, de 1 até, Mateus 1, de 18 até 20. Après on lira Éphésiens chapitre 5, oui. Depois vamos ler Efésios capítulo 5. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, y a été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de David, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Éphésiens chapitre 5, Efésios capítulo 5, verset 28 au verset 32 ou 33. Oui. de 28 até 33. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Okay. Inclinons nos têtes pour prier le Seigneur. Inclinemos nossas cabeças para a oração. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, Deus, bem amado, todo-poderoso, Dieu de William Aaron Branham, Deus de William Mariano Branham, toi la colonne de feu, toi la nuée de gloire, tua coluna de fogo, tua nuvem da glória, toi le message du temps de la fin. tua mensagem do tempo do fim. Ce matin, nous te remercions. Esta manhã nós te agradecemos. Te remercions pour les guérisons, les protections qui t'ont opérées par-ci par-là. Te agradecemos pelas curas e proteção que tu operaste aqui e acolá. Te remercions pour tes bénédictions tout au long de la semaine. Te agradecemos pelas bênçãos ao longo de toda a semana. La force, la volonté que tu nous as prêtée pour participer, prier pendant des moments de prière ici. A força, o empenho que tu nos deste para podermos orar durante a vigília de oração.
Et nous te remercions pour Golgotha, Seigneur. E nós te agradecemos por Gólgota, Senhor. Nous sommes venus dans cet endroit ce matin puisque nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Viemos aqui nesta manhã porque não somos perfeitos, Senhor. Mais nous croyons que tu as parlé aujourd'hui, que ta vie se trouve dans ces messages ici. Mas queremos que hoje tu falaste que a sua vida se encontra nesta palavra. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour te demander pardon pour nos péchés Por isso viemos aqui para te pedir perdão pelos nossos pecados et avoir la vie qui se trouve dans cette parole, Seigneur. e termos a vida que está nesta palavra, Senhor. Puisses-tu vivifier les passages que nous venons de lire, Seigneur. Que tu possas vivificar as passagens que acabamos de ler, Senhor. Les vivifier dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos foyers, Seigneur. Vivificar nossos corações, nossas almas e nossos lares, Senhor. Dans notre marche de chaque jour. No nosso caminhar de cada dia. Bénis les visiteurs. Abençoe os visitantes. Bénis chaque fils et fille de Dieu ici. Abençoe cada filho de Deus e filha de Deus aqui. Bénis les offices de cette église. Abençoe os ofícios desta igreja. Accompagne-nous de bien à la fin. Acompanhe do princípio até o fim. Au nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Ok. Que le Seigneur vous bénisse, église. Igreja, que o Senhor vos abençoe. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vos saudamos no precioso nome de Jesus Et Cristo. nos frères et sœurs qui sont ici pour la première fois, E temos aqueles que estão aqui pela primeira vez. nous vous souhaitons la bienvenue dans cet endroit ici. Vos desejamos boas-vindas neste sítio. Sentez-vous vraiment à l'aise. Sintam-se à vontade mesmo. Nous ne sommes pas des branhamistes, non. Nós não somos branamistas, não. Nous sommes des chrétiens, nous croyons à la Bible. Nós somos cristãos, cremos na Bíblia. Nous Amém. croyons aux promesses de Dieu accomplies dans notre temps. Nós cremos nas promessas de Deus que dele cumpriu nosso tempo. Et c'était promis dans la Bible qu'avant le retour de Jésus-Christ, E foi prometido na Bíblia que antes do regresso de Jesus Cristo, avant la fin du monde, antes do fim do mundo, Dieu devait encore envoyer l'esprit d'Élie sur la terre. Deus iria enviar mais o Espírito de Elias na terra. Cet esprit d'Élie pour nous ramener dans l'enseignement de la Bible. Esse Espírito de Elias para fazer voltar os ensinos da Bíblia. Et cette promesse s'est accomplie dans notre bien-aimé frère William Aron Branham. E esta promessa se cumpriu no nosso bem-amado irmão Branham. Ce n'est pas un théologien, Não é um teólogo, mais c'est un prophète mas é um profeta. qui a Amém. rencontré Dieu sous la forme de la colonne de feu, Que encontrou-se com Deus sob forma da coluna de fogo. qui a été confirmé par cette même colonne de feu. E também foi confirmado por essa coluna de fogo. Et c'est cette colonne de feu qui nous a parlé au travers de lui aujourd'hui. E esta coluna de fogo é que nos falou através dele nos nossos dias. Donc, comme vous attendrez, Branham a dit, Portanto, quando ouvir Branham disse, ne soyez pas choqués. não te escandalizes. Cela se trouve dans la Bible. Oui. Aquilo está na Bíblia. Donc déjà, nous vous souhaitons bon appétit spirituel. Desde já desejamos bom apetite espiritual. Amen. Amém. Oui, merci, frères et sœurs en Christ, qui avez participé aux réunions de prière. Oui. Sim, irmãos e irmãs que participaram na vigília de oração, muito obrigado. Merci à l'équipe de discernement qui avait travaillé mercredi, jeudi aussi. Obrigado à equipa de discernimento que trabalhou na quarta, também na quinta. Et merci aux musiciens et aux autres membres du comité de l'église. Que Dieu bénisse beaucoup. Oui. E obrigado pelos músicos e outros comitê, membros do comitê da igreja que trabalham aqui. Ok, je crois que notre programme reste le même. Creio que o nosso programa permanece o mesmo. Donc vendredi, samedi, la nuit, on aura encore veille de prière. Oui. Portanto, de sexta para sábado teremos aqui ainda mais vigília de oração. Et je demanderai à chaque membre de cette église de venir participer puisqu'on a des sujets vraiment très spécifiques pour nous. E eu peço a cada membro desta igreja que possa vir participar, porque temos temas realmente que nos diz respeito. Ok. Je crois que c'est le pasteur Omer. Oui? Creio que é o pastor Que Dieu Omer. te bénisse, sois le bienvenu parmi nous. Que Deus abençoe, seja bem-vindo entre nós. Je crois que nous t'avons écouté, par la grâce de Dieu, on vous écoutera encore, que Dieu te bénisse. Nós queremos que já te escutamos, pela graça de Deus, em outro momento vamos ouvir mais. Ok. Voilà, nous sommes dans notre enseignement sur le mariage et le divorce. Acho que estamos no nosso ensino sobre casamento e divórcio. Et la première partie, comme on rappelle, c'était le mariage chrétien, oui. A primeira parte, como chamamos, é o casamento cristão. D'abord, il y avait une introduction. Nós tínhamos já uma introdução. Après, c'était le mariage chrétien. Depois veio o casamento cristão. Et aujourd'hui, Dieu voulant, on verra ce que c'est que le sermon. E hoje nós veremos o que são os juramentos ou votos. Ok. Le
le serment ou le vœu, tout ça. Os juramentos ou os votos. Je crois vote, ça sera bien. Vote, c'est bien, je crois. Ok, nous avons vu que Dieu, au commencement, Nós vimos que Deus, no princípio, il avait créé chaque couple, chaque espèce. nós vimos que Ele criou cada espécie casal. Chez le lion, il y avait un lion, une lionne, tout ça. Quer dizer, para os leões havia leão, uma leoa. Le tigre, il y avait un tigre et une tigresse. Para tigres era tigre e tigre. Un chien et une chienne, tout ça. Cão e uma cadela. C'est-à-dire que la chienne ou la femelle du chien était une créature de Dieu. Quer dizer, a cadela, ou portanto a fêmea do cão era uma Elle criatura de Deus. était dans la création originale. Quer dizer que estava na criação original. Maintenant, arrivé à l'homme, l'homme, il était un bloc comme ça. Vous voyez? Agora, chegando ao homem era bloco. Lui, il était la dernière créature de Dieu. E ele era a última criatura de Deus. Il n'avait pas créé un mâle et une femelle à part. Non, non, non. Não criou macho e uma fêmea, não. Il avait créé comme ça seulement un seul homme, Ela criou somente só homem, une seule créature, uma só criatura, avec des esprits à l'intérieur de lui, mas com 12 espíritos no seu interior, dans un même corps. no mesmo corpo. Mais pour les autres espèces, ce n'était pas le cas. Mas para outras espécies não era o caso. Dans d'autres espèces, c'était créé comme ça, séparé, le mâle et le femelle, et la femelle. Mas noutras espécies eram separados, macho e fêmea. Mais pour Adam, il n'était pas séparé. Mas para Adão não estava separado. Il y avait un seul homme, un seul être, mais avec des esprits différents. Havia só homem que dentro do seu interior 2 espíritos diferentes. C'est alors que Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. É quando que Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Je lui ferai une aide semblable à lui. Farei para ele uma ajudante semelhante a ele. C'est là où Fabien m'explique que la femme n'était pas dans la création originale. É ali onde o irmão Brana explica que a mulher não estava na criação original. Elle n'est pas créée directement de Dieu comme ça. Ela não foi criada diretamente de Deus, Puisque la dernière créature c'était Adam. porque a última criatura era Adão. Mais la femme c'est un produit dérivé. Mas a mulher é produto derivado. C'est-à-dire un sous-produit, quelque chose qui est sorti de l'homme. Quer dizer, só produto, algo que saiu do homem. Amen. Amém. La femme me dit que vous n'êtes pas faite à l'image de Dieu. Non, non, non. E irmão Brana disse que não sois feitas à imagem de Deus, Mais não. vous êtes faite à l'image de votre mari. Sois feitas à imagem do vosso marido. Amen. Amen. C'est ici, il explique le passage qui dit ceci, É esse aqui onde ele explica o seguinte, que l'homme n'a pas été fait pour la femme, que o homem não foi feito para o homem, puisque para a l'homme mulher, était la dernière créature de Dieu. porque o homem foi a última criatura de Deus, Alors, mais c'est la femme qui a été faite pour l'homme. mas a mulher é que foi feita para o homem. Si Dieu a dit, je vais maintenant lui faire une aide semblable à lui. É ali onde Deus disse, eu vou fazer para ele agora uma ajudante semelhante a ele. Amen. Amém. Il a ouvert une partie du corps de l'homme. Ela abriu uma parte do corpo do homem, Il a pris l'esprit qui était à l'intérieur de lui, l'esprit féminin. tirou o espírito que estava nele, o espírito feminino. Le problème dit que cet esprit-là féminin, c'est un esprit doux. Irmã Brana disse que aquele espírito feminino é um espírito manso. Question réponse sur la Genèse. Perguntas e respostas sobre Gênesis. C'est un esprit gentil. É um espírito gentil. Pas le Saint-Esprit, mais l'esprit naturel féminin. Não um Espírito Santo, mas um espírito natural feminino. C'est un esprit généreux. É um espírito generoso. C'est un esprit serviable. É um espírito que serve. C'est un esprit qui réconforte. É um espírito que reconforta. C'est un esprit miséricordieux. É um espírito misericordioso. C'est un esprit patient. É um espírito paciente. Un esprit tendre. É um espírito tenro. C'est ça les caractéristiques de la femme dans le domaine spirituel. É este o caráter da mulher no domínio espiritual. C'est ça l'esprit féminin. É este espírito feminino. Dieu a ouvert le corps de l'homme. Deus abriu a costela do homem, Il a tiré cet esprit-là féminin. tirou aquele espírito feminino. On me dit que cet esprit-là, c'est un esprit timide. E Mabrana disse que aquele espírito é um espírito tímido. Un esprit qui rougit en présence des hommes. Um espírito que se envergonha perante os homens. Il n'est pas fait pour diriger. Non, non, non. E não é feito para dirigir, não. C'est un esprit timide É espírito tímido, qui rougit devant les hommes. que se envergonha perante os homens. C'est un esprit humble. É um espírito humilde, Un esprit timide. um espírito tímido, Un esprit gentil. um espírito
amável, un esprit aimable, espírito amável, un esprit serviable. espírito que serve. Amen. Amém. Ce sont là les qualités naturelles de l'esprit naturel féminin. Essas são as qualidades naturais de espírito natural feminino. Amen. Amém. Maintenant, il a pris une partie du corps de l'homme, Agora tomou uma parte do corpo do homem il l'a enveloppé de ces qualités ici. e cobriu dessa qualidade. C'est ça, Ève. Eva L'a placé dans le corps qu'il avait tiré d'Adam là. colocou no corpo que tirou de Adão. Voilà pourquoi Adam, en voyant Ève, il a dit, Isso porque quando o Adão viu a Eva, disse: ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. esse é osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Fabrana m'explique, il dit encore, Abraham c'est explica ainda mais. l'esprit de mon esprit. Que o espírito do meu espírito. Donc c'est la nature féminine qui était ici, Dieu l'a placé dans un même corps, dans un autre corps. Quer dizer que o espírito feminino que estava ali e Deus colocou no outro corpo. Et il les a placés ensemble. E os colocou juntos. Amen. Amém. Maintenant, quand le péché était entré à la chute, Agora, quando o pecado entrou na queda, maintenant Dieu était descendu pour la première fois. agora Deus desceu pela primeira vez. Il cherchait Adam, 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 où es-tu? Ele estava à procura. Adão, Adão, onde estás? Ah, j'ai entendu ta voix, je me suis caché ici. Puisque Eu ouvi a sua voz e eu me escondi porque estou nu. Qui t'a dit que tu étais nu? Quem te disse que estás nu? C'est la femme que toi tu avais placée à côté de moi. É a mulher que tu colocaste ao meu lado. J'étais seul, il n'y avait pas ce problème ici. Eu estava sozinho, não tinha esse problema. C'est toi qui as dit pour la première fois qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. E tu é que disseste pela primeira vez que o homem, não é bom que o homem seja só. Non. Eu não te supliquei porque, pai, eu quero me casar, não. Tu é que me deste esta esposa. Fabanam dit que depuis ce jour-là, Nzambe atika kopesa mutu mwasi. Non. Irmão Brana disse que desde aquele dia Deus nunca mais deu mulher ao homem, não. Amen. Amém. Depuis ce jour-là, Nzambe atika. Desde aquele dia Deus deixou. Voilà pourquoi nous les chrétiens, tobalaka naba songe, naba prophétie. Non, non, non. É isso porque nós cristãos não nos casamos nem sonhos nem profecias. Moi, Dieu, je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, toi, ta femme, c'est telle, telle. Que eu, Deus, a partir de hoje te digo, a sua mulher é a fulana, fulana. Toi, ton mari, c'est tel, tel. Non, 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 non. Tu, teu marido é fulano. Não. Ces genres de prophéties-là, dans l'église du Dieu vivant, ça n'existe pas. Esse tipo de profecia não existe na igreja de Deus vivo. Ah. É À isso. moins que vous soyez un prophète majeur. A menos que você seja profeta maior. Puisqu'un prophète majeur, il n'est pas une personne ordinaire comme vous et moi, non. Porque profeta maior não é uma pessoa ordinária como tu e eu, não. Ah. Mais pour nous, Mas para nós, Dieu ne fait plus cela. Oui. Deus já não faz aquilo, não. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Agora, o que é que Deus fez? Pour vous et moi, Dieu a cessé de faire ce genre d'opération ici. Agora, para tu e eu, Deus terminou de fazer esse tipo de operação. Nous venons sur la terre, au Botami, une moitié comme ça, pas. Nós viemos na terra, você nasce uma parte. Pas avec des esprits, non, non, non. Não com dois espíritos, não. La femme aussi naît comme ça, une moitié à part, pas avec deux esprits. A mulher também nasce assim uma metade à parte, não com dois espíritos. Elle naît avec son esprit féminin. Ela nasce com seu espírito feminino. Vous aussi, vous naissez avec votre esprit masculin. E tu também nasce com teu espírito Maintenant, masculino. si vous voulez vous marier, Dieu vous dit, Agora, quando você quer se casar, Deus diz, il vous donne sa parole. Ele te dá a sua palavra. Amen. Amém. Il vous donne sa parole. Ele te dá a sua palavra. Et puis il dit, consultez-moi dans la prière. E depois diz, consulte-me com a oração. Amen. Amen. Donc, à part Adam, Portanto, além de Adão, Nzambe a sala sur genre d'opération. Deus nunca mais faz esse tipo de operação, não. Il dit, consultez-moi, Diz, consulte-me. mais je te donne d'abord ma parole. Mas primeiro te dou a minha palavra. Que dit la parole de Dieu, on avait vu? O que a palavra de Deus La diz? parole de Dieu dit qu'il n'y a point de mariage interracial. A palavra de Deus diz, não existe casamento interracial. Dieu a créé comme ça 4 races, ce sont de fleurs dans son jardin. Deus criou assim 4 raças, são flores no seu jardim. Le rouge, le noir, le jaune et puis Vermelho, negros, amarelos, le brancos. blanc, tout ça. Brancos.
Même pendant les milléniums, nous serons toujours des races noires. Mesmo durante o milênio, seremos sempre raça negra. Bien sûr qu'on ne sera pas fait comme ça, non, non. Embora que não sejamos assim tão feios como Mais nous nós, serons des races noires. mas seremos de raça negra. Là, tu n'as pas à t'inquiéter, papa, Damas, Aí, papai Damasco, não pode te inquietar, você vai mudar. Mas não vai se tornar branco, não. Même à l'éternité, tu sais. Mesmo na eternidade, Même votre théophanie est différente d'une théophanie d'un frère blanc. mesmo a sua teofania é diferente da teofania do irmão branco. C'est ça la création du Dieu de variété. Essa é a criação de Deus, a Il a variedade. créé des montagnes, il a créé des collines. Ela criou montanhas e colinas. Ah, il a voulu que dans son jardin, il y ait toutes ces 4 couleurs-là. E ela quis que no seu jardim houvesse todas essas 4 cores. Alors, on dit que qu'on mélanger et engoter. E irmão Brana disse que não cruze isso. Sinon, vous allez créer des races où Nzambe a créé. Senão você vai criar raça não criada por Deus. Maintenant, une remarque très importante. Agora, uma notação muito importante. Ici, nous parlons à nos enfants. Aqui nós falamos dos nossos Il filhos. y a nos bien-aimés frères, où nous babalité, message, écoutier, célibataire. A nossos bem amados irmãos que ainda não se casaram, a mensagem encontra solteiro. Mais il y a des gens qui s'étaient mariés déjà avant. Mas há gente que já tinha casado Le antes. mariage l'a trouvé comme ça, marié. E o casamento, a mensagem encontrou assim, Il est casado. marié à une indienne, à un blanc, il est marié. Ela está casada a uma índia, a uma branca, está casada. Vous ne venez pas pour dire non, 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 c'est pas la volonté de Dieu. Puis c'est si vous étiez un Élie, Dieu elle était... Non, 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 il est marié à un blanc. Tika Muninga dit. Agora você não veio porque veja só você, Deus sabia isso já antes. Você tem que se casar. Não, 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 não. C'est sa femme. É a mulher Oui, dele. Dieu nous a fait comme ça. E Deus deixou assim. Il y a des gens qui ont cru en ce message à l'âge de 10 ans. Há pessoas que creram nessa mensagem há 10 anos. Il ne connaît pas le goût de kuka, de eka, il ne sait pas cela. Ela não sabe nada o sabor de cuca, nem C'est outra Dieu coisa. qui l'a créé comme ça. Deus o criou assim. Il y a des gens aussi, vous pouvez ressusciter un mort devant lui à l'âge de 15 ans, il ne croira pas. Há pessoas também que você pode ressuscitar uma pessoa diante dele. Mesmo Des ele vai Abraham. ressuscitar. Abraão. Des Abraham. As Abraão. Il viendra croire à 70 ans. Vem crer só até 70 anos. Ah. Sim. Il fallait qu'il y ait babar, banini, tout ça. Tem que passar em bares e outras coisas. Quand il était jeune, il ne pouvait pas croire. Quando era jovem não podia crer. Alors vous ne venez pas avec votre jugement, non. Mais comment toi tu as crié à 80 ans? C'est Dieu qui a fait ça. Oui. Agora você não vem julgar. Como é que você crê em 80 anos? Não, Deus é que fez assim. Fabana m'avait prêché une femme qui avait 90 ans. A irmã Brana pregou uma mulher que tinha 90 anos. Donc presque bisavô tout ça. Ah, quase bisavô, não? Et quand il est allé à la 6e dimension, écoutez, il y a une jeune fille. E quando foi na Quand Fabana est allé à la 6e dimension. Quando a irmã Brana foi na 6ª dimensão, ela encontrou jovem moça. Ah, aquela maman là de 90 ans. É aquela mãe de 90 anos. A commis une jeune fille tout ça. Tornou-se uma moça. Donc, il y a des gens comme ça. A gente é assim. À Salaman, dit une jeune fille, petite fille. Foi feita, tanto às vezes, de moça ou moço. Et d'autres devaient passer par des bars comme ça, des maris de Magdala. Devia passar por bares assim, São Maria de Madalena. Amen. Amém. Quand Jésus était ressuscité, Quando Jesus ressuscitou, même les prédicateurs avaient peur. mesmo os pregadores tinham medo. Mais Abraham dit que Marie de Magdala aimait tellement Jésus. A irmã Brana disse que Maria Madalena amava tanto Jesus. Jésus l'avait sanctifié. Por ver o tipo de pecado que tinha, Jesus o Elle était santificou. sortie une femme sans peur. Ela saiu uma mulher sem medo. Et c'est elle qui avait vu Jésus avant même les prédicateurs. Ela é que viu Jesus até antes dos pregadores. Donc c'est Dieu. Portanto, é Deus. Il sait ce qu'il fait, tout ça. Ele sabe o que faz. Amen. Amém. Donc il y a des gens qui sont mariés avant. Tanto a gente que se casou antes, Il est marié à tel et à tel, tout ça. se casou com fulano, fulana. Et tal ilobekutani na yo avancé, tout ça. O estado em que a palavra te encontra avance. Je crois que la grâce de Tucson est descendue pour ces gens-là qui étaient ignorants, tout ça. Creio que a graça de Deus desceu para aqueles irmãos que eram ignorantes. Le message se trouve avec 10 femmes. A mensagem encontra com 10 mulheres. Ce sont ces femmes qui São suas esposas, ele deixa assim. Copie me les saintes, non. Ah, você não lembra a Ce sont Santana, ces não. femmes. São suas mulheres. Message écoutez na 3 femmes, tout ça. A mensagem encontrou com 3 mulheres assim. Ce sont ces femmes, tout São ça. suas mulheres. Oui, Abraham dit, Se a irmã Brana Dieu diz, pardonnerait les polygames. Deus vai perdoar polígamos. Ah.
Sim. L'eau toujours présente du rocher, tout ça. Na água sempre presente da rocha. Puisqu'il n'avait pas la connaissance parfaite. Porque não tinham conhecimento perfeito. Boyebisa bana na bino bozobota. Agora avisem vossos filhos que vocês estão Même agindo. bana na bino ya molimo. Mesmo vossos filhos Les espirituais. gens qui croient ce message tout en étant célibataires. As pessoas que creem essa mensagem sendo solteiros. D'abord, c'est un grand avantage. Primeiro, é uma grande Mais vantagem. ne blaguez pas avec cette connaissance que vous êtes en train d'écouter ici. Agora não brinca com esse conhecimento que você está a escutar aqui. Puisque la colonne de feu ne descendra pas pour la deuxième fois. Non, non. Porque non. a coluna de fogo não vai descer pela segunda vez, não. Ah. Négliger une seule parole du messager te met hors de la course. Negligenciar uma só palavra do mensageiro também te fora do seu. Donc ça, c'est la connaissance parfaite. Portanto, esse é o conhecimento perfeito. Amen. Amém. Pour des gens qui se sont engagés dans l'ignorance, Para as pessoas que engajaram-se na là, ignorância, ils ont le pardon de Dieu. aí eles têm o perdão de Deus. Des femmes qui étaient mariées, As mulheres que se casaram se sont encore remariées, e casaram-se de novo, sont venues dans les messages dans cet état-là. vieram a mensagem a este estado. Le juge suprême était descendu. O juiz supremo desceu. Dit que je vous pardonne puisque vous étiez ignorants. Disse que eu vos perdoo porque vocês eram ignorantes. Des prédicateurs vous ont tellement embrouillé. Pregadores vos perturbaram tanto. Je vous pardonne. Eu vos perdoo. Maintenant, ça c'est le temps de la connaissance parfaite. Agora, esse é o tempo do conhecimento perfeito. Ah, vous écoutez maintenant cette connaissance ici. Agora você escuta esse conhecimento. Ceux qui ont salé makamunanko. Se fizer coisas de Il n'y propósito, aura plus de pardon, c'est fini. já não há perdão, acabou. Je crois c'est précis maintenant, je crois, oui. Creio que está claro. Ok, on peut avancer maintenant, oui. Agora vamos avançar. Pour vous, frères de grâce, Para vocês, irmãos de graça, Dieu dit que je vous donne la parole. Deus disse que te dou a palavra. Voici ma parole. Eis a minha palavra. Pour vous qui voulez vous marier. Para vós que querem se casar. La parole dit qu'il n'y a point de mariage interracial, non. A palavra diz que não existe casamento interracial, não. Non, non, non. Não. Donc ne bousculez plus des gens qui sont mariés au métier, ainsi de suite, et tranquille. Não vai a mexer as pessoas que se casaram com mestiço, você lhe deixa tranquilo. Ah, vous voyez, Dieu n'a jamais créé la race métisse. Alors, Está a ver que Deus nunca criou a raça mestiça, un não. métis ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Que Tout ça. mestiço não pode receber o Espírito Santo. Là, vous condamnez même Fabanam. Ali você está condenado a ter uma brana. Vous savez que sa mère était métisse, hein? Vocês sabem que a sua mãe era mestiça? Elle était une demi-indienne. Era uma mãe Donc lui, il índia. était métis de la deuxième génération. Era mestiça então da segunda geração. Ah. Isso. Vous avez exclu notre frère Branham tellement connaissance c'est le Kiomingi. Ou le Kida Branham na connaissance tout ça. Não vai excluir até irmã Brana. Você tem tanto conhecimento até você ultrapassa irmã Brana. Oui, nous sommes des imparfaits. Dieu nous a ramassés comme ça. Sim, nós somos assim, ser imperfeito. Deus nos apanhou assim. C'est le sang de Jésus qui nous donne de la valeur. E o sangue de Jesus é que nos dá o valor, amém. Si vous n'êtes pas mandaté par Dieu, et melhor, on va dire Kimia, c'est bien. E porque se você não conduzir por dentro, então melhor ficar quieto. Sinon, il y a que disqualifier tout ça. Porque senão vai desqualificar as pessoas à toa. Oui, Dieu te dit qu'il n'y a point de mariage mixte. Sim, Deus te diz que não para casamentos bichos. Un mariage mixte, c'est-à-dire entre un croyant et un païen. Casamento misto quer dizer entre crente e descrente. C'est un péché impardonnable. É pecado imperdoável. Il n'y a point de salut par le mariage, non. Não existe salvação pelo casamento. C'est-à-dire que vous prenez un païen, Quer dizer, você toma pagão. vous a converti quand on vend ensemble. Non, non. Il sera converti quand nous serons ensemble, quand nous serons mariés, je vais le convertir. Que Non, ele vai se converter quando estivermos a viver juntos. Não. non, non, non. Não. Il n'y a point de mariage mixte. Não há casamento misto. Abraham dit, c'est en aucun cas. Irmã Brana diz, em nenhum caso. Ah, nenhuma possibilidade, nenhum meio. Donc, il n'y a aucun cas. Nengata moko exalité. Oh, païen, on a sa disposition à bien. Païen, ça a bien été. Ou porque aquele pagão é bom. Pagão nunca é bom. C'est quelqu'un d'une autre race. É alguém de outra raça. Yosa juif. E você é judeu. Avec le sang royal dans ton cœur. Com sangue real no seu coração. Et Sengelobo tapé juif. E você tem que nascer também judeu. Amen. Amém. Ils seront là avec leurs enfants. Estarão lá com seus filhos. C'est une promesse. É uma promessa. C'est-à-dire que quand tu es célibataire, Quer dizer, quando você é solteiro, en t'engageant dans le mariage, tu prépares aussi ton éternité. engajando no casamento, você está preparando a sua eternidade. Parce que moi, si vous passerez l'éternité avec eux. Porque a mulher que você está se casar com ele, com os filhos, vocês vão passar a eternidade juntos.
Amen. Amém. Donc c'est un péché impardonnable. Portanto, é pecado imperdoável. Troisièmement, Terceiro, vous ne devez vous marier qu'avec quelqu'un qui a la même foi que vous. você tem que se casar com alguém que tem a mesma fé contigo. Message Hébreux chapitre 3. A mensagem de Hebreus 3, Message regardant l'invisible. a mensagem é tão indivíduo. C'est très clair. Está claro. Si vous prenez un païen, Agora, se você toma pagão, vous le déguisez en frère en Christ, você disfarça o irmão em puis Cristo. il peut arriver que vous trompez le pasteur, vous trompez l'église. Você pensa que aí você engana a igreja e o pastor. Mais lui, vous ne pouvez pas le tromper. Mas ele, você não pode enganar. Abraham dit que là, votre nom est effacé du livre de vie. Mas Abraão disse que ali o seu nome está arriscado. Vous êtes comme Judas, comme Balaam. Você é como Judas e como Vous Balaam. avez trahi ce message. Você traiu essa mensagem. Attends, le bon, on a zongé na Pentecôte. Mesmo você dizer que eu vou voltar para Pentecostes. Les gens que vous allez trouver dans la Pentecôte là, Aquela gente que você vai encontrar lá em ils Pentecostes, seront sauvés à la deuxième résurrection. eles serão salvos na segunda ressurreição. Mais toi, tu es perdu. Mas você está perdido. Oui. Sim. Un jour, on sera dans la présence de Dieu. Dia estará na presença de Deus. Patrick, qu'est-ce qu'il a fait des gens qui t'avaient donné là? Patrick, c'est a gente que eu te dei. Qui t'appelait pasteur, pasteur. Chamavam pastor, pastor. Chaque dimanche, tu prenais mes dîmes à moi, Patrick. Cada domingo você tomava a mim. Qu'est-ce que tu disais à ces gens-là? O que dizias àquela Parce se gente? retrouver en enfer, pourquoi? Eles estão no inferno por Je quê? dirais, Dieu, j'ai fait mon travail. Vou dizer, Deus, eu fiz o meu trabalho. J'ai répété ton prophète sans compromis. Eu repeti teu profeta sem compromisso. Ça m'a coûté des amitiés. Aquilo custou-me. Ça m'a coûté beaucoup de résistance. Aquilo custou-me muito. Mais j'ai voulu te plaire à toi, Dieu. Mas eu quis agradecer a Si Deus. William Branham entre, Se o William Branham entra, moi j'entrerai. eu vou entrar. Et des gens qui croiront ces As messages, pessoas que vão crer essa non mensagem, seulement ils vont não entrer, somente vão entrar, mais la bénédiction qui a suivi notre frère Branham mas a bênção que seguiu o nosso pai va Branham nous suivre ici sur la terre. vai nos seguir aqui na Nous terra. devons avoir de super foyers, Temos que ter super de lares, super mamans, de super super papas, pais, super mães. puisque nous avons reçu Malachie 4. Porque nós recebemos Malaquias 4. J'ai fait mon travail. Faço o meu trabalho. Oui. Sim. Donc on ne peut pas bénir un mariage. Então não pode se consagrar casamento. L'homme, il est déjà dans l'éternité. Não, porque já está na eternidade. Vous êtes dans le temps. E você está no tempo. C'est un frère qui est dans le message ici. É o irmão que está na mensagem aqui. Mais il croit déjà qu'il est enlevé. Mas crê já que está arrebatado. Il croit même que Branham est Dieu. Crê até que Branham é Deus. Il croit même plus au sang de Jésus-Christ. Já não crê até no sangue. Il est déjà dans le millénium. Ele já está no milênio. Non, moi, là, je ne peux pas bénir cela. Não, eu não posso abençoar tal Là, j'aurai casamento. des problèmes avec Dieu. Senão terei problema com Deus. Vous pouvez chercher un pasteur missionnaire pour s'occuper de vous. Você pode procurar outro pastor para ocupar-se de ti. Mais Mas moi, je ne peux pas le faire. eu não posso fazer Puisque isso. William Branham m'interdit. Porque o William Branham me proíbe isso. Amen. Amém. Alors, Dieu vous donne sa parole. Agora Deus te dá a sua palavra. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit encore? Agora o que é que a palavra de Deus diz La ainda? parole de Dieu dit, A palavra de Deus diz: voici la seule manière pour vous de faire un bon choix. essa é a única maneira para você fazer uma boa escolha. Donc, la seule manière Porque a única maneira pour vous de faire un bon choix. para você fazer uma boa escolha. On dit, premièrement, regardez au caractère. A Brana diz: primeiramente, olhe para o caráter. Le caractère. O caráter. Comme le mariage n'est pas basé sur les songes ou les visions, Como o casamento não está baseado sobre sonho e visão, mais il faut d'abord un véritable caractère. então é preciso primeiro o verdadeiro caráter. Un frère ou une soeur qui a un bon caractère, Um irmão ou uma irmã que tem bom ce caráter, n'est pas quelqu'un qui sait réciter les prédications de Branham, non. não é alguém que sabe recitar as pregações de Mambrana, não. Mais c'est une fille qui ne commette pas d'impudicité d'abord. Mas é primeiro aquela irmã que não comete Une prostituição. fille qui ne ment pas, qui ne vole pas. Uma moça que não mente nem rouba. Une fille qui n'est pas têtue, qui n'est pas orgueilleuse. Uma moça que não é teimosa, não é orgulhosa. Une fille qui sait respecter ses parents. Uma moça que sabe respeitar seus pais. Voilà un bon caractère. Esse é bom caráter. Fabanam, avant de prendre Hop en mariage, Irmã Brana, antes de tomar a em casamento, il dit que j'ai cherché une fille diz: eu estava procurando uma moça gentille et humble,
gentil e amável, qui é croit au humilde, Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur, que crê no Senhor Jesus Cristo de todo o qui seu vit coração, la parole de Dieu dans sa maison, que vive a palavra de Deus na sua à casa, l'école, au marché, partout, même dans les quartiers. na escola, no mercado, até no bairro. Une fille qui ne ment pas, Uma moça que não mente, une fille qui ne parle pas beaucoup comme un dactylo, non? uma moça que não fala muito assim, parece máquina de Une datilografar. fille qui ne convoite pas. Uma moça que não cobiça, Une fille qui est humble, simple. uma moça simples, humilde, Une fille qui a des personnalités. uma moça que tem personalidade, Camarade qui a ba frère, il y a ba frère, il y a ba frère. amiga sempre de irmãos, irmãos, irmãs. Ah, c'est ça, un bon caractère. Esse é um bom caráter. Une fille avant d'akananda kwepa na bango tout Uma ça. moça que fica em casa dele. Maintenant, quand un frère se présente comme ça devant vous, Agora, quando o irmão se apresenta diante de ti, vous aussi ne soyez pas pressés. tu também não te apresses, Puisque il a eu le temps de vous étudier, porque ele teve o tempo de te de estudar se renseigner sur votre vie. e informar-se sobre a sua vida. Vous aussi, il faut vous renseigner sur sa vie. Oui. Tu também tens que te informar sobre a sua vida. Merci mon frère, j'ai écouté. Obrigado, meu irmão, eu ouvi-te. Ma soeur, Dieu m'a envoyé vers vous. Non, Dieu n'envoie personne vers quelqu'un. Minha irmã, Deus me enviou para ti. Não, 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 não. Deus não envia ninguém. Alors, si on est bon au pasteur, comment il va envier? Agora, se Deus até não envia, quanto o pastor vai Le enviar? pasteur permet seulement. O pastor só permite. Et comme surveillant, il regarde. E como supervisor, ele olha e verifica. Laissez-moi le temps de vous étudier aussi. Deixa-me o tempo de te estudar também. Laissez-moi le temps de vérifier votre caractère. Deixa-me o tempo de estudar o seu caráter. Un bon frère, non, non, non. Um bom irmão, não um irmão cheio de dívidas, não. Sinon, mon obali, on samba na polícia, non, samba te depuis au botam, au samba. Mobali, il a fait ceci, il a fait cela. Senão, muito cedo você irá e ser julgado na polícia. Ou porque teu marido fez isso e aquilo. Un bon frère qui a un bon caractère ne ment pas. Um bom irmão que tem um bom caráter não mente. Un bon frère qui a un bon caractère, azakana ba makangu te. Um bom irmão que tem um bom caráter não tem tido namorada. Oh non, je le comprends. Hein? Ah, eu Il est entendo. en train de mener ce genre de vie-là puisqu'il n'est pas encore marié. Está a levar essa vida porque ainda não está casado. Quand nous allons nous marier, Quando vamos casar, autika makambuana. ele vai deixar aquelas coisas. Oh, mimi kulusu na yo yo moko. Vai levar a sua cruz sozinho. L'impudicité, c'est un être, c'est un esprit. A prostituição é um ser, é um espírito. La bénédiction nuptiale ne chasse pas les démons, non. A bênção nupcial não expulsa demônio, não. Maintenant, écoutez ce que Fabana me dit. Agora escuta o que o irmão Brana disse. D'une manière ou d'une autre, De uma maneira ou de outra, Dieu fera ce que Deus fará com que oye ba nature à garçon e conhece, descubra a natureza avant de dele. s'engager. Antes de você se engajar, D'une manière ou d'une de autre, uma maneira ou de outra, quelqu'un viendra. alguém virá. Même un païen, surtout bango ba ajudara mingi, Mesmo um pagão, sobretudo eles ajudam muito. il va te parler sur sa vie. Vai te falar sobre a vida Si tu dele. es trop ambitieuse, Agora, se for muito trop ambiciosa, émotionnelle, muito ambicionada, on le quitte à côté. você faz passar ele de Quand lado. tu vas t'engager, Agora, quando você se tu engajar, t'engages pas pour l'église, pas pour les pasteurs. Yo moko t'engager. você não se engaja nem para a igreja, nem para o pastor, você próprio se engajou. Ah. É isso. Tout ce que sera ce garçon là, apprend à comer mukumba na yo. Tudo quanto será aquele moço, depois você terá que levar a seu cargo. Oh, il n'y a pas d'amen, hein, monsieur. Não, amém? Donc, kolenga te nzamba brana masali tout ça. Portanto, não te pasme, porque Deus de Bernardo trabalhou. Baba la rapena mawate. Não se case também por pena, não. Si vous voulez aider une fille, vous pouvez l'aider même au travers des huissiers, du pasteur, tout ça. Se você quer ajudar uma moça, você pode ajudar através do pastor, então porteiros. Mais baba kana mawate. Mas não se case por causa Baba de la pena. ka motema, baba la ka caractère. Casa-se com coração, caráter. Amen. Amém. Baba la ka influence te. Não se case também por Vous influência. devez être sûr. Não. Você tem que ter certeza. Cherchez ces véritables caractères ici. Procure esse verdadeiro caráter. Je suis ici à la chaire, je suis en train de prêcher. Estou aqui no púlpito a pregar. Si je suis un sorcier, Se eu sou bruxo, en tout cas, mukila nangai bando circular até, hein. ah, não, porque a minha cauda vai estar aqui. Tout bas chiffre, tout ça, bon Oh, abonnement. porque chifres não. Saint Patrick. São Patrick. Si vous voulez m'accepter dans le mariage, Se você quer me aceitar em casamento, il faut demander des gens qui ont vécu avec moi. você tem que perguntar às pessoas que viveram comigo Il y a 3 ans, il y a 5 ans.
há 3, 5 anos. Mon comportement au milieu de ces gens-là. O meu caráter, o meu comportamento no meio daquela Des gente. voisins qui vivent avec moi. Vizinhos que vivem comigo, On dit, bah, bien. eles é que me conhecem bem. Donc, c'est un travail. Portanto, é um trabalho. Non, ne vous enfermez pas seulement, je suis en train de prier. Priez et examinez. Não fique aí fechado porque estou a orar. Não. Ore e examine. Le fait d'être prédicateur, c'est pas ça la preuve que j'ai un bon caractère, non. O fato de ser pregador não é esse aqui o sinal que eu tenho bom caráter, não. Ça n'a rien à voir. Não tem nada a ver. Judas était un puissant prédicateur. Judas era um poderoso Mais pregador, Moïbi. mas gatuno. Dans la prédication, soyez certain de Dieu. Na pregação tenha Foi para certo não de dizer- Deus. Mabrana disse, Une véritable foi uma verdadeira fé peut opérer de grands miracles, pode operar grandes milagres, même s'il ne provient pas d'un cœur pur. mesmo se não vier de um coração puro. Amém. Donc, je peux avoir un petit imbi, vraiment, Portanto, posso ter um coração mau, mais avec le don de la foi, o dom da fé. j'ai pris pour les Sidéens, les cancéreux, ils sont guéris. Vou orar para as cidades, os cancerosos. Ce n'est estão pas curados. ça qui va te pousser de m'accepter en mariage. Non. Não é isso que vai te levar a me aceitar no casamento. Ce don de guérison n'a rien à voir avec le caractère, tout ça. Esse dom de cura não tem nada a ver com esse Je caráter. crois que nous un message à foi, bon, papa Maurice. Amém. Hein? Je crois qu'on a dit, non, papa Maurice. Amém. Amém. Vous allez fort ventre, Amém. parce que je te dis la vérité. Digo a verdade. Ah. Amém. Si on peut signer la vérité, exactement le rôle que peut frappe dans mes mots. Se você me der de maneira que estou a falar que é a verdade, então tem uma coisa que você deu. Je vais bouffer cela sans réserve, Jimmy. Eu vou provar isso sem reserva. Puisque je fais mon travail. Estou a fazer meu Je trabalho. taille ton âme sans réserve. Eu faço o talho sem Le reserva. baptême du Saint-Esprit, Tudo Espírito Santo. c'est l'obéissance à ce genre de É prédication. obediência a esse tipo de Oh, viens comme il passe, Porque a vida papa. está difícil. Je suis prédicateur, j'ai une femme, j'ai des Eu enfants. sou pregador, tenho Non, filhos. tu dis que église était. Não vou deixar J'ai a besoin d'argent. Alors, comment on a prédicateur côté Yaboye et commis rare. Agora ver pregador pregar assim é raro. Vous comprenez, monde prédicateur vivant, non? Estão a entender como é que o mundo... Vous bimitez au vent, vous sommes dans normal. Você não sabe por que está a ver isso no Non, les gens raisonnent. Hoje as pessoas estão Ils ont besoin d'argent. precisam de dinheiro. C'est difficile. É difícil. On s'appelle Sabatu dans Zambé. Se você agrada a Deus com Si on s'appelle Sibatu Nzamba, c'est pelate. se você agradece os homens, Si on s'appelle Deus está Sinzambe, contente. Batu, c'est pelate. Deus está contente. C'est com ça os le monde homens. d'un prédicateur. Esse é o mundo do pregador. Sim. Mais de toute façon, Pambolanga tient en pratique. Agora a melhor maneira de me abençoar. C'est sa vraie façon de m'honorer. Oui. Essa é a verdadeira boa maneira de me honorar. C'est difficile, Yako, s'appelle ça Nabatu Nzambe. É difícil você agradar tanto Deus com os Si on homens. s'appelle si Batu Nzamba, c'est pelate. Se agradar os homens, Deus não estará contente. Si on s'appelle si Nzambe, Batu, c'est pelate. Se você agradar a Deus, os C'est homens ça, não vão pas si estar contentes. prédicateur, ça non. Essa é a dificuldade do Ah, il y a pregador. les kama comme makasi, tout ça. É sempre coisas Il y a duras. les kama comme makasi, tout Essas ça. são coisas Mais il y a duras. la vie de Dieu, tout ça. Mas a vida de Deus nessas coisas. Tiens, en pratique. Pratique isso. Écoutez ce secret. Escuta esse segredo. Faut bana malobi. Abraham disse, Dans chaque couple, cada casal, il y a tout babala. todo mundo se casou. Il y a des moments où on a une crise. Há um momento de crise. C'est pour ces questions ici. Então se pergunta, Est-ce que j'avais fait un bon choix? será que eu fiz uma boa escolha? Est-ce que je m'étais très bien engagé? Será que engajei-me bem? Alors là, le travail commence en amont. Agora o trabalho inicia Ce que docile le bail ensemble. se você Au tien vai bon obedecer a pratique. palavra de Deus. Porém, Dans le moment de crise, on a quelqu'un vient. naquele momento de crise, alguém vem Il te e dit, ela te diz, et ça va kimpi à Sephora. esse aqui é o problema de ser fora. Pour nous tailler. Para tanto, Mais c'était un bon choix. foi uma boa escolha. Mutwana yaka. Aquela pessoa vem, Puisque tout ça qui m'a demandé. porque você obedeceu a sua palavra. Ce que bafoué ma camboyo. Agora, se você negligenciar essas Ou palavras, comme un philosophe il y a você 20 vai ans, tornar 25 ans. filósofo de 20, 25 anos, Philosophe à 30 ans. filósofo de 30 Bah anos. frère un message. Esse irmão da Bah mensagem, frère un esse message. irmão da Bah mensagem, frère un esse message. irmão da mensagem. Élie, Élie. il y a 7000
À cette baza ba aventurier que te não são aventureiros. baza sérieux Elles sont yo ndo ozalaki sérieuse te Você que não foi sério. olandaki mituka na baveste Você seguiu carros e yango roupa. komi philosophe avant Eu comme por isso, ça antes você se tornou filósofo. tankala baphilosophe baozala mikolo 70 80 Os ans filósofos eram mais yo jeune fille boye ndenge nini Mas você... non tu as piétiné le message de foi Branham quelque part É porque algum você pisou a mensagem do irmão Branham. la sœur bazalaka ye moko 5 10 par sœur tout ça As irmãs, sozinhos, 10, 5 pastores assim. qui change de pasteur comme ça Que mudam assim de pastores. oya kondima ye na baventure azosala wana tout ça Até encontrar alguém que vai mais si nous aceitar com essa préparons des gens aventura. baokende na lola tout ça Há pessoas que vão ir ao seu sim. maintenant aidez-moi les temps sont tellement mauvais Agora ajuda-me, o tempo está je tão ne veux mau. pas me marier à une bruche ou une bruche non Não non vou me casar com uma bruxa, bruxo, não. aidez-moi les temps sont mauvais Ajude-me que os tempos estão je veux maus. que Dieu descende Eu quero que Deus desça. qu'il me parle au sujet de mon choix Me fale acerca da minha escolha. oui une bruche à quand même un filtre à chair Sim, bruxo até pode passar aqui no filtro do il peut púlpito. être pasteur en train de prêcher mais il est un bruche Pode estar aí como pastor a pregar, mas sendo il peut bruxo. être même dans l'équipe des dons mais c'est un bruche Pode estar também no grupo, na equipa dos dons, il mas peut é bruxo. être huissier administrateur mais c'est un bruche Pode ser porteiro, administrador, mas é um bruxo. car tu es que c'était des vieux tout ça Antigamente nós sabíamos que era um velho. maintenant aujourd'hui ça peut être un jeune homme bogard mais un bruche Mas hoje em dia pode ser um moço bonito, mas comment bruxo. le reconnaître je ne vais pas risquer ma vie Mas como reconhecer isso? Porque não quero arriscar a minha vida. écoutez le secret Escuta o segredo. un bruche ou ma bruche Ndo que a moça tua mobile ne peut pas vivre la parole de Dieu à 100%. não pode viver 100% a palavra de Deus. Akole kana filtre équipe de dons. Pode passar pelo filtro da equipe de dons. Parce que les dons sont faibles et limités. Porque os dons são fracos, são limitados. Mon fils. Meu filho, Ah, mon nzambe moi qui tient le bi mon fils. a ver, Deus ele é próprio. Deus disse On a meu filho. filtre à mouquer. Esse é pequeno filtro. Il peut même passer à la chair ici, prêcher sous l'onction. Pode passar até no púlpito até pregar com unção. On a filtre à mouquer. Aquele pequeno filtro. Mais au filtre mais certes. Mas filtro é solo. O caractère. Caráter. Se você vê na mensonge, se você vê na kindumba. Se não apanhar na mentira, vai apanhar na prostituição. Se você vê na kindumba, se você vê na escroquerie. Se não apanhar na prostituição, vai encontrar na burla. Vous avez vraiment intérêt à étudier mon tour. Portanto, você tem o interesse mesmo ter o seu tempo para estudar essa pessoa. Je crois que je prêche ce message de foi. Creio que estou a pregar a mensagem do irmão Branham. Ce que ça kindumba te rancunier ou rancunière. Se não está cheio de prostituição, está cheio de rancor. Nunca vamos encontrar até o rapto. Mas anda cantar com ele aqui. Cancer na église. Branham chama aquelas pessoas cancros na igreja. Laissez les bruches tranquilles. Deixe o bruxo tranquilo. Malgré la réconciliation, mettez ces gens là dehors. Aquelas pessoas que dizem que não podem se reconciliar, embora a mesma reconciliação, mete as pessoas fora. Le christianisme, c'est une nature. O cristianismo é uma natureza. Judas pouvait tout imiter, faut me dire. Irmão Branham diz, Judas podia tudo imitar. Quand Judas fut baptisé, c'était le diable qui était baptisé. Quando Judas foi batizado, foi o diabo que foi batizado. Quand Judas prêchait, Branham dit que c'était Satan qui prêchait. Quando Judas pregava, irmão Branham disse que era Satanás que pregava. Sous l'onction du Saint-Esprit. Sob unção do Espírito Santo. Caractère. Mas o caráter. Mettez la parole de Dieu en pratique. Praticar a palavra de Deus. La parole dans sa totalité. A palavra na sua totalidade. Il volait l'argent de l'église. Ele roubava o dinheiro da Il igreja. mentait même à Jésus-Christ, son Mentia a pasteur. Jesus Cristo, seu pastor. Mon ijana ba frère ramba ko sera même pasteur. Está a ver tipo de irmão que até mente um pastor. Mon ijana ba sœur ramba ko sera même pasteur. Está a ver tipo de irmã até que mente um pastor. Sim. Quand quelqu'un vit la parole de Dieu à 100%, Quando alguém vive a palavra de Deus a 100%, nayebi vie na ngai. eu conheço a minha Je vida. ne suis pas parfait, Eu não sou perfeito, mais au moins je connais ma vie. mas se conheço a minha Papa vida. Mauricio Zindo to que naza brouche, ça va pas me déranger. Agora se tiver, só não porque sou bruxa, porque você não pode me preocupar. Je n'ai pas appelé Billy Paul, non que na lola to te non non. Não tem que chamar Billy Paul, será que irei ao Même céu? Branham, dans ce domaine-là, j'ai pas besoin de Mesmo lui. Branham naquele domínio não tem de
pessoa de Je chamar. connais ma vie par rapport à ces messages ici. Porque conhece a minha vida em relação a esta Mon mensagem. engagement était sérieux. Meu engajamento foi sério. Quand j'avais pris le message, Quando eu queria a mensagem, atotenga na Los Angeles, mesmo se me meter no Los na Arabie Angeles, Saoudite, na Arábia Saudita, na Lunda, na Domingo Vaz Toa, ça sera le même Patrick. Será o mesmo Si Patrick. vous me coupez des relations à Batunyonso, Se você cortar minha relação com todo mundo, yo ça fera la message, enlève-moi et salami yo tikali. disseram porque você irmão na mensagem já Je foi. te dirai avec assurance. Eu vou te dizer com certeza. L'enlèvement dont vous me parlez est Que false. aquele arrebatamento que você fala. Véritable enlèvement, c'est moi. Verdadeiro arrebatamento sou eu. Puisque Ngouya, alléluia. Porque o poder Ouais, Tchakali Lobo en pratique, ça ne vient pas de moi. que põe essa palavra em prática C'est une force que je ne contrôle é pas. uma força que eu não controlo. Ce qui n'a lembi, Se eu ficar la cansado, vie de décision n'a abandonné. a decisão que eu abandono, Et yo qui force mon konakati. eu sinto uma força Et dele telle misinga. de levantar. Yango nde prendre ma bengi la vie éternelle. Isso que Abraão chama vida. Yango nde sont rassurés que je suis un enfant de Dieu. Isso é que tem me dá essa Ce n'est pas de une Deus. prophétie. Não é uma Ce profecia. n'est pas un pasteur. Não é um pastor. Tangu na komi Quando faible. eu me torno fraco, Nalobi na lembi message. eu estou cansado, meu Na irmão. lembi yo Eu Yesu. estou cansado de ti, Na Jesus. yoki nguya moko. Eu sinto Na uma yoka força. kanguya Eu moko. tenho que sentir uma Na força. contrôle kango Eu te. não controlo esse poder. Etele makalo kola géant. E se levanta-se como gigante. Etele Ele misingai. me faz Na levantar. komi koto sango lokola robot. Eu começo a obedecer Alors como quand tu robô. viens me dire que l'enlèvement est déjà lié. Quando você me disse que era É que engana tikali. e que eu fiquei, Na tikali na nguya eu wana. fiquei com aquele C'est poder. impossible. É impossível. Donc, je me connais au moins. Tá? Porque conheço pelo menos. Non sur base d'une prophétie. Não por uma profecia. Non sur base d'une vision. Então base uma visão. Mais une Mas vie. uma vida. Je sens les secousses. Eu sinto o sacudir dela. Je ne le vois pas. Eu não vejo. Mais je sens les pulsations. Mas sinto da pulsação. La lembi vraiment. Estou cansado mesmo. Cette fois-ci, Dieu. Isso é Deus. Je vois que j'avais commis une erreur. Eu vejo que eu cometi um De te erro. donner ma vie trop jeune. De te dar a minha vida muito C'est jovem. ce que tu me rends en retour. Isso que tu me dás de volta. Je sens que na lembi. Eu sinto que estou cansado. Oui. Sim. Ça m'est arrivé mbalebele. Aconteceu muitas Qu'est-ce vezes. que je dois faire maintenant? O que é que eu vou fazer agora? Abima païen, ba païen. Eu vou sair de ser Pourquoi n'andimaki message? Por que eu criei essa mensagem? Après ces déclarations-là, Depois dessa declaração, après cette décision, depois dessa decisão, une force là s'élève. aquela força se Bwana levanta. Mabengiango, c'est ça la nouvelle naissance. Branham chama isso novo nascimento. Abengiango, c'est ça la vie éternelle. Chamou isso de vida Ce qui est eterna. ça, tu vas te forcer, Se não tiver, você vai se esforçar só. Ce qui est ça, tu vas te salver. Se não tiver, você vai fazer muito barulho. Mais ce qui est ça, vous en avez kimia. Se você tiver, você terá Je sais qui je suis. Eu sei quem sou Ce eu. n'est pas moi. Não sou eu. Mais c'est un être qui vit ce message en moi. Mas é um ser que vive essa mensagem a mim. Amen. Amém. Amen. Amém. Oui. Sim. Voilà. Un magicien infiltré, Mágico infiltrado. il peut infiltrer la chair. Pode se infiltrar no púlpito. Il peut infiltrer le comité de l'église. Pode se infiltrar no comitê da igreja. Mais il ne peut pas vivre la parole de Dieu à 100%. Mas não pode viver a palavra de Deus a 100%. Mes frères, Meus irmãos. si vous avez bruche, vous en avez Se você tem bruxo, você tem dinheiro. et au sommet de Mutuka, Você me comprar carro. vous faites un bien. Me compra uma boa roupa. Jamais une mauvaise prophétie, jamais. Nunca vai poder. Jamais. Nunca. Jamais. Nunca. Et Bimara bien. Aqui vai sair bem, sempre bem. Et Bimara bien. Vai sair sempre bem. Alors, je veux que Dieu m'aide. Agora eu quero que Deus me Je ne ajude. veux pas risquer. Eu não quero me arriscar. Prenez la parole de Dieu à 100%. Praticar a palavra de Deus a 100%. Il y a un frère Bonhomme dans les questions-réponses sur le Saint-Esprit. É isso que o irmão Brana chama na pergunta e resposta sobre o Alors, Espírito Santo. pourquoi avez-vous épousé votre femme? Diz por que você se casou com a sua esposa? C'est puisque vous avez eu foi en elle. É porque você tinha fé nela. Le mariage, c'est une révélation. E o casamento é uma Dieu, revelação. donne-moi la révélation. Deus deu-me a revelação. La révélation, c'est la foi. A revelação é a fé. Cette foi vient Aquela fé vem après avoir vérifié la parole en elle. depois de ter verificado a palavra nela. Un garçon qui ne ment point. Moço que não mente. Un garçon qui ne commet pas d'impudicité. Moço que não comete prostituição. Un garçon qui n'est pas escroc. Moço que não é burlador. Un garçon qui n'est pas aîné, pas rancunier. Un garçon qui n'est pas aîné, c'est-à-dire, notez N. Oh Dieu, sur une.
moço que não é odioso. Un garçon Moço qui vit la parole de que Dieu, vive a palavra. qui a un bon témoignage. Que tem bom testemunho Na musala, na kikolo, na école. no serviço, no escola, na escola. Église. Igreja não. Si tu veux trouver un bon chrétien, n'allez pas à l'église. Se você quer encontrar bom cristão, não vai à igreja. L'église, on a pas mista nangai. A igreja tem meus amigos. Asombe la bomba gazeuse après culte. Os copos gasosos depois do culto. Papa Patrick, c'était un bon frère, c'était un bon frère. Fala só, vamos dizer, pastor Patrick, é bom irmão, bom. Allez pas païen à côté. Mas vai lá, nos pagamos. Des gens qui ont vécu avec moi 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Pessoas viveram comigo antes, 5, 3, 4 anos. Oh, c'est très clair. Está muito claro. Donc, ce n'est pas basé sur les ndotos, sur les visions, non. Portanto, isso não se baseia sobre sonhos, não. Bien sûr, le témoignage de la parole de Dieu. Mas sobre o testemunho da palavra. Alors, après ces bons caractères-là, Agora, depois desse bom caráter, il y a maintenant l'amour. está o amor. L'amour, oh là là, tout le temps qui, le parent rédempteur. O amor, nós lemos o parente redentor. On lira ça après sur l'amour, peut-être après encore. Talvez vamos ler mais isso sobre o Là, amor. maintenant, vous avancez tout ça. Neste momento vamos avançar. Maintenant, comment avancer? Agora, como avançar? On dit qu'il y a 3 étapes. Mabrana disse que há 3 Il y a la etapas. fréquentation A frequentação, ou amitié. ou amizade. Fréquentation veut dire étude. Frequentação quer dizer estudo. Vous êtes encore célibataire. Você ainda é solteiro. Les renseignements que j'ai reçus par-ci par-là, le renseignement. As informações que eu recebi aí e acolá, Maintenant, nous sommes ensemble. agora estamos juntos, Nous parlons. falamos, C'est pour vérifier. é para verificar. Amen. Abraham a dit que si vous êtes né de nouveau, okoye baso muto solonza né de nouveau ou pas. Mabrana disse que se você nasceu de novo, você vai se aperceber se a pessoa com quem você conversa nasceu de novo ou não. Donc la fréquentation, c'est une période d'étude. Frequentação é período de estudo. Ah. Tous les diacres de l'église, les sœurs, les mamans, vous observez aussi pendant ce moment de fréquentation. Todos os diáconos, mamães, todos da igreja, estamos observando durante esse S'il y a momento de quelque chose qui ne frequentação. va pas, qui n'honore pas la parole de Dieu, l'église peut dire stop. Se houver alguma coisa que não vai bem, que não honra a palavra de Deus, a igreja pode dizer acabou. Voilà pourquoi la fréquentation n'a pas de délai. É isso porque a frequentação não tem prazo. Seulement, ça dépend de vous. Somente depende de ti. Si vous êtes convaincu, Se vocês estão convencidos, de votre passé, une étape, mon sous maintenant. então podem agora passar para outra etapa. Étape, il y a fiançailles. Etapa de noivado. Bah, quand on étape, il y a fiançailles, à partir, il y a serment. Entra-se na etapa de noivado com juramento, Le voto. vœu. Voto. Oh, il a déjà passé, mais c'est important. Oui. Le vœu maintenant. O voto agora. C'est quoi ce vœu-là? O que é aquele voto? C'est quoi ce serment-là? O que é aquele juramento? Vraiment, me dit, Abraão disse, personne ne pourra te marier. ninguém poderá se casar. Vous êtes comme marié à partir, il y a serment. Na yomoko. Você está a se casar a partir do seu juramento. Yangonde zobalisayo. Isso é que te faz casar. Ce vœu, ce serment-là. Aquele voto, aquele Donc, on ne peut juramento. pas faire cela, c'est précipitation. Então não pode se precipitar com isso. Ah, bah, mina nga une église, bah, comme bah, fiancé, bon, gars, ici. Todas as minhas amigas já estão noivadas. Agora C'est eu. ça, vraiment, le mariage. Não, esse é o problema do casamento. Le serment, O juramento, le vœu. o voto. Yangonde ezobalisayo. Isso é que te faz casar. Yangonde ezakoliye. Isso é que te liga. C'est ça, ce serment-là. É isso, aquele juramento. Maintenant, si portez-moi tous un question, Agora, suporta-me. c'est quoi ce vœu ici? O que é esse voto? Dieu a créé Adam de ton monarchie. Deus criou Adão e Maná que nós vimos. Il a retiré l'esprit féminin. Tirou dele o espírito feminino. Ton moni, ba qualité l'esprit féminin, voilà. Nós vimos as qualidades desse espírito feminino. Donc, il y a Adam ici avec son esprit masculin. Aqui está Adão com seu espírito masculino. Maintenant, il y a Ève, Agora aqui está a Eva, une partie du corps d'Adam, uma parte do corpo de Adão, avec cet esprit. com esse espírito Feminino, sim. feminino. Maintenant, remarquez. Agora note, Dieu prend ces qualités ici, Deus toma essas qualidades a emballé en go dans un corps spécial. e cobriu-os num corpo especial. Emballé en go dans une enveloppe spéciale. E cobriu-os num envelope especial. Pardon, so la muka, pardon, tobandia. Perdão, se você estava a dormir, acorda que aqui iniciamos mesmo. Ce corps de la femme ici,
Esse corpo da mulher n'était pas dans la création originale. não estava na criação original. La femme elle-même n'est pas faite à l'image de Dieu. Non, non, non. A mulher ela própria não é feita à imagem de Deus, não. C'est un être faible É ser fraco qui doit toujours être conduit. que deve ser sempre conduzido. Maintenant, Dieu descend. Agora Deus desce. Il prend cet esprit à Tiango Nakachakoro. Ele toma esse espírito, coloca nesse corpo. Ce corps est différent des corps des autres femelles. Esse corpo é diferente do corpo de outras fêmeas. Les corps des autres femelles étaient dans la création originale. O corpo de outras fêmeas estava na criação original. Mais ça, c'est un corps qui n'était pas dans la création originale. Mas esse é o corpo que não estava na criação C'est un original. sous-produit. É subproduto. Dieu place l'esprit féminin à l'intérieur. Deus coloca o espírito feminino lá Maintenant, interior. Dieu te dit, Agora Deus te diz, comme tu n'étais pas dans la création originale, como você não estava na criação tu es original, un être faible. você é ser Le fraco. péché est entré par O toi. pecado entrou através de Toute ti. l'humanité Toda a humanidade est couée à cause de toi. caiu por causa de ti. Tu as la spécialité no yango. Veja a sua especialidade é Je essa. te confie 3 choses. Eu te confio 3 coisas. C'est ça le corps de la femme. Este aqui é o corpo da mulher. Ah, tu le mets déjà sur l'esprit. Nós falamos sobre o seu espírito. Maintenant, c'est le corps de la femme. Agora, o corpo da mulher. Je te dis, je te donne 3 choses. Deus te diz, eu te dou 3 coisas. La féminité sacrée, A sagrada feminidade, la virginité sacrée a sagrada virgindade et la maternité sacrée. e a sagrada maternidade. Tu n'étais pas dans la création originale. Não estava na criação. Tu es un sous-produit. És só produto. Un être faible. Ser fraco. Le péché est entré par toi. O pecado entrou por ti. Mais je te confie ces 3 choses. Agora te confio essas 3 coisas. Ceux qui ont gardé biloko yo misatu, Se você guardar essas 3 coisas, récompense na yo ekoleka ya ye. a sua recompensa será mais do que dele. Ceux qui ont gardé biloko yo Se misatu, você guardar essas 3 coisas, vous êtes capable de changer situation famille. você é capaz de mudar a situação da família. Ceux qui ont gardé biloko yo Se misatu, você guardar essas 3 coisas, la rédemption viendra par toi. a redenção virá por ti. Ceux qui ont gardé biloko yo misatu, Guardar essas 3 coisas, vous avez n'importe quel pedre et édifice. você não é qualquer pedra de cada Vous casa. avez colonne et édifice. Você é pilar. À partir na yo, A partir de ti na famille na yo, E a sua na família. quartier, e o bairro, race na yo mobimba. toda a sua raça Bazoza sali à partir na yo. recebe a salvação. Ceux qui ont gardé biloko yo Se misatu, você guarda essas 3 coisas, oza Esther, você é oya Esther, bikisaki ba juif nyonso na Babylone. que fez salvar todos os judeus. Ceux qui ont gardé biloko yo misatu, Você guarda essas 3 oza coisas. Marie, Você é ona Maria, nzela ya Marie tobiki biso que nyonso. através de Maria Pas nós un somos homme. salvos, não Ceux qui ont homem. gardé biloko yo Se você misatu, guardar essas 3 coisas, via papa na mama na yo. a vida do seu pai Mais e na sua bandeko no mãe, amibali, mesmo que teus de irmãos ko changer à partir na yo. vão C'est mudar ça le message de foi através bonhomme. ti. Essa é a mensagem de irmã Brana. On dit que ta récompense ici sur la terre Ela disse a sua recompensa cá na terra sera double. será duplo. C'est ça le message de foi bonhomme. Essa é a mensagem Dites de irmã cela à Brana. votre enfant, Será seu filho. que votre corps c'est un corps spécial. Que teu corpo é teu corpo especial. Ah, c'est vrai que vous n'étiez pas dans la création originale. É real que você não estava aqui. Vous êtes un sous-produit. Você é subproduto. Mais votre corps c'est un dépôt sacré. Mas seu corpo é depósito sagrado. Tu es une étoile dans les brillettes, mais une étoile. Você, quando você está orando, você Et é si uma quand estrela. vous lisez les âmes, à mettre la lumière. Onde está aí a escuridão, você brilha. C'est ça la différence Essa é a diferença qu'il y a entre la femme et l'homme. entre o homem e a mulher. 3 choses sacrées. 3 coisas sagradas. La femelle du chien n'a pas cela. A fêmea do cão não tem. La femelle du lion n'a pas cela. A fêmea do leão não tem. Seulement la femelle de l'homme Somente a fêmea do qui homem. n'était pas dans la création Que originale. não estava na criação Mais original. Dieu lui donne ses dépôts Mas sacrés. Deus lhe dá esse depósito sagrado. 3 vertus. 3 virtudes. La vertu c'est une puissance. Virtude é poder. Makambo yo même bato science occulte ba yebi yango. Essas coisas mesmo da ciência oculta sabem disso. Vous verrez un papa de 80 à 70 ans. Vai ver pai de 80 anos. Azotambola bana ba 15 ans, azoluka virginité. Está aí a viver com Ba yebi virginité za étoile. Eles sabem que a virgindade é uma estrela. Il est épuisable étoile nenyo sa na 90 ans. Ela acabou toda a sua estrela, já tem 90 anos. On peut se $10 000, $20 000. Outra dá 10, 20 mil dólares. Ozote kanzoto ne papa wana. Você está vendendo seu corpo para esse
fosse pai. Isso é só o perde biloko. Porque se você perder essas O coisas, compliqué vino na mabeliao. você complica a sua vida cá na terra. Os assentes, si c'est vrai, tu auras la vie éternelle. Você terá o Espírito Santo, sim, terá a vida Mais tu eterna. as compliqué ta vie ici. Mas você complicou a sua Je vida dois cá. vous dire la Eu vérité. tenho que vos dizer a Et verdade. dites cela à vos enfants. Digam se vossos Dans filhos. Moutalobi que la virginité n'est pas importante. Azobo mayo. Quando uma pessoa te diz que a virgindade não tem importância, tá te matar. Abraham dit que ekolanda yo vina yo mobimba. Branham diz que aquilo vai te perseguir toda a sua vida. Alors moi signons soto. Agora toda mulher, Tanga yaka na mokili aza confié na mission. quando vem ao mundo, lhe é confiada a missão. Dieu voit l'état de votre famille. Deus vê o estado da sua família. Dieu voit l'état de votre ethnie, je ne sais pas, au clan. Deus vê o estado da sua etnia ou clã. Ce qui ont gardé biloko yo Se misato. você guardar essas três coisas, Okobota sauveur. Okobota sauveur. você vai nascer salvador. Lokola mama na John Wesley. Como mãe de John Wesley, Une femme pieuse. uma mulher piedosa, Abota un messager. é o seu mensageiro. Oh, nazomona on te ne t'en fais pas. Eu não estou a ver isso, não te Au moins preocupe. peut-être en zela ba de robota wana. Talvez você vai ver isso através do filho que você vai Parce que nascer. Dieu ne peut pas te décevoir. Porque Deus não pode te Ça decepcionar. c'est une promesse. Essa é uma promessa. Durant votre stadia ici sur la terre. Durante Na lo la aqui terre. na terra, não no céu, cá na Si terra. vous gardez ces trois Se você choses. guardar essas três coisas, Nasi na boti na komi mukolo ne t'en fais pas. já tem a luz, já são idosos. Surveille-toi loin même na bana. Olha até mesmo os Parce seus que tu n'as filhos. pas déçu Dieu. Porque você não decepciona Une Deus. femme avec ces trois vertus. Uma mulher com essas três virtudes, Récompense na ye na mabeleo. sua recompensa cá na terra. Et l'équipe musica y a un prédicateur. Mais longe, está distante do que um C'est que pregador. Fabanam dit. É que a irmã Brana disse. La féminité sacrée. A feminidade sagrada, La maternité sacrée. sagrada maternidade, Ah, la virginité a sacrée. sagrada virgindade. Hey, maman, oboyo ba amen, hein? Mamãe não querem dizer amém. Omoni nde bobo marabana bino. Tá vendo, mané, que você mata Bino você ba maman filha. sabino. Mãe de fato sabinho. Aussi moi na yo sali avortement. Você toma sua filha, provoca aborto. Oye na epe na église na jipa mulai bozo kosa na pasteur. Traz com roupa assim tão comprida, tão enganando o pastor. Moi non ya pengui na comprendre pasteur prier pour lui. Moi na ebi que yo zo kosa no pasteur. Essa filha está desviou, pastor, ora para ele. Mas a filha sabe que você está até a mentir o pastor. Dites cela à votre enfant. Diga isso à sua filha. Ceux qui ont moni makambo telo Branham c'est un faux prophète. Se não ver essas coisas, então Branham é falso profeta. Ça c'est Dieu qui a parlé cela. Esse é Deus é quem fala. Une fille qui a gardé ces trois choses. Uma moça que guardou essas três coisas. Récompense n'est ce plus que celle d'un prédicateur ici A sur la sua terre. recompensa é mais que um pregador. Dieu doit descendre te récompenser na mabele awawa. Na la terre awawa. Deus tem que descer te recompensar cá na terra, não no céu, cá na terra. Je vous salue Marie. Salve Maria. Ah, je vous salue Ndeni Ó, ange. te salvo como um Mais tu anjo. devais passer par mon pasteur ange. Devia passar pelo meu pastor, o anjo. Je vous salue Marie. Saúde Maria. Tu es bénie d'entre toutes les femmes. És bendita entre todas as mulheres. Makambu nzamba ebisaki Eve. Coisa que Deus disse a ela. Eve omoni perdre dépôt sacré. Eva, você está vendo que você perdeu depois O policier équipe mobimba. Você fez perder toda a Mais equipe. te yango na ba descendant na yo Eve. Mas ensina essa sua Oya descendência. ko garder dépôt Até sacré. que guardar esse depósito A sagrado. ta famille ebotama pauvre. Mesma família nasceu O pobre. papa zaso na ebite o policier to nani to nani. Porque papai não sei que, não sei que. Fonctionnaire to nani. Tanto empregado, não sei que. Gardez ces trois choses. Guarda essas três coisas. Nzamba zana nyongo na yo. Deus tem a tua vida. Mais na boti bana je ne vois rien. Ne t'en fais pas, sois Porque eu não estou a patient. ver isso. Não te preocupe. Moko ya mwana. Talvez através de filho. Maria zaki na prédio te. Porque Maria não tinha pego. Mais progéniture à Marie. Mas a progenitura de Maria C'était Jésus de Nazareth. era Jesus Nazareno. Si tu gardes ces trois choses Você là, guardar essas três coisas. na école, Na escola, na uenze, no mercado, na balabala, na rua, to wapi. ou aonde. Eza nanu bolamu wa papa na yo te. Ainda não. Eza nanu bolamu pai. ya église te. Mas também na igreja. Mozo battre l'étoile na Mas yo. você está guardando Você estère étoile na yo. Você Vous estrela gardez estrela. cela. Você guarda isso. Avant le na mokili, vous verrez Ainda cela. você sair do mundo, você vai ver isso. Je suis un sous-produit. É só um subproduto. Je n'étais pas dans la création originale. Eu não estava na criação Je original. suis ceci, cela. É só isso e aquilo. Mais gardez biloko. Mas guarda essas três coisas.
Même dans tes enfants. Mesmo quando você se casa, você não vê isso. Mesmo para os seus filhos. Vous a Rebecca. Você é Rebeca. Oh, bota Joseph, ne t'en Você fais não é pas. Joseph, não te preocupes. Mais Joseph a hiena libota na nini. Ah, como é que José veio na minha família? J'avais gardé un dépôt sacré. Eu guardei esses 3 depósitos On sagrados. s'arrête ici, il fait très chaud. Prions. Vamos Levons-nous pour parar prier. aqui, portanto está quente. Voyez, ton similité en abissé, mais je crois que Dieu a parlé. Creio que Deus falou-nos. Ayende Nazali, Seigneur. Vendo, mané, que estou, Senhor. Dans la position, un prédicateur de Tolobaki.